vocês fiquem mascarados, né? Para não morrermos todos, né? Prefiro morrer um, né? Vale a pena um, ficar outros. Tá certo, Deus vos abençoe. Amém? Muito bom vos ver, né? Quando passa algum tempo sem vos ver, fico muito triste, sabe? Que ficou a minha alma almejando, mas aquele irmão está onde? Eu creio, meu coração é pequeno, mas cabe a vocês todos. Amém. Cabe com o amor que eu tenho com vocês. Ninguém faz obra para depois perder. Não faz sentido. Toda obra merece ser respeitada. Então vou pedir ao irmão Antônio e à irmã Rebeca para trazer o seu pequeno bebê, viver mais uma vez para engrossar a família Antônio. Como dizem o brasileiro, rapaz, precisa me ultrapassar muito, né? Desculpa, irmão, estou pedindo algo. Em pouco tempo eu vou usar aqui, não? Eu vou pedir à irmã para orar pelo bebê, né? Como de sempre, não é novidade, não? Como de sempre, daí dá o irmão e vamos prosseguindo desta maneira. Qual é o nome do filho? Já está aqui? Misael. Quê? Misael. Misael, né? Tá certo. Deus abençoe Misael agora. Então, irmã, vira para a audiência, entrega a sua oração. Você tem maior possibilidade de agradecer a Deus, como outras mulheres agradeceram, né? Sim, o parto é um serviço muito consagrado da mulher, e só ela sabe fazer obrigado. O pai estava fora, ela sozinha no altar. Aleluia! E a tarde haja aí. Haja Misael. Tá certo, pode orar, irmã. Senhor Deus, Criador, bendito sejas tu, Senhor, Pai da graça, tu que és digno do louvor, digno da adoração. Vem na sua presença nesta hora, Senhor, e pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões. Pai, obrigado por me fazer mais, Senhor. Obrigado por me estender a sua mão naquele dia, Pai. O Senhor sabe quanto eu precisei da sua mão naquela hora, Senhor. Pai, obrigado pela maravilha, Senhor. Senhor, mesmo sem merecer, o Senhor esteve aí comigo, Senhor. Pai, a esta pequena vida aqui nas minhas mãos, peço que o Senhor visite ele em todo momento. Pai, que ele cresça na sua palavra, conhecendo a Ti, Senhor, como seu Senhor e Salvador. Pai, no momento em que tiver aflições, Senhor, seja via de escape dele, Senhor Jesus. Pai, o mundo está cheio de enfermidades, cheio de aflições. Pai, eu peço que se estenda a mão sobre ele em qualquer destas ocasiões, Senhor. Pai, eu quero que ele cresça conhecendo a Ti, a Sua palavra, temendo assim, Senhor. Jesus, seja o Senhor educado a ele. Seja o Senhor ensinando, seja o Senhor alimentando esta criança, porque só por nós não conseguimos, Senhor. Pai, é uma alegria, Senhor, que eu venho aqui na sua presença te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa vida, muito obrigado por essa bênção, Senhor Jesus. E eu te agradeço no seu nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Amém. Antônio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento vemos na Sua presença, Senhor. Nós somos dignos de se aproximar da Sua presença, mas por causa do Teu sangue derramado hoje, se encontramos neste lugar a qual é chamado Jesus Cristo, a fim que o Senhor possa entregar este bebê nas Suas mãos, Senhor. Pai Celestial,
Viemos para te agradecer diante da sua igreja, diante do seu altar, a fim que o Senhor possa conduzir esse bebê nas suas mãos, Senhor, na sua palavra, e respeite este altar, Senhor, que através dele veio, Senhor. Pai, te pedimos neste momento, conceda, Senhor, a luz no seu caminho, Pai, no seu espaço, esteja o Senhor nele, Senhor. Pai, afaste todo espírito, mau espírito deste mundo. Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Cuide ele até o seu final, Senhor. Eu entrego isto nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, Deus eterno, o Criador do céu e da terra, o autor da vida, como a mãe, como o pai disseram que não eram dignos, mas o Senhor ajudou, eu também retiro não ser digno, porque somente o Senhor é que pode ajudar. Queremos pedir a saúde excessiva nesta criança, a proteção excessiva nesta criança, a sabedoria excessiva nesta criança, a saúde excessiva nesta criança. Israel Antônio Augusto, eu te dedico no nome do Senhor Jesus Cristo, que fique cheio de vida, seja obediente. Você pode não me responder amém agora, mas a tua alma tem amém aqui. E você siga esta Bíblia até a vinda do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe e podemos nos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Quero duas escrituras. O Gênesis capítulo 1, versículo 2 e o São João capítulo 4, versículo 24. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João 4, 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amado nosso Pai Celestial, mais uma vez nós aproximamos ao trono da graça, ao trono onde agora chora a glória de Deus, a salvação, onde chora a vida eterna, onde chora perdão. Nós estamos aqui para essas coisas. Ajude-nos nesta hora. Nenhum homem que pode interpretar a sua palavra, porque o Senhor é a palavra. Nenhum homem conhece as coisas do outro homem, senão o próprio homem. Nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o próprio Deus em suas coisas. Ajude este povo ungido com esse Espírito Santo para ouvirmos das suas grandezas. Desça nessa hora para declarar a tua palavra. Como quando estava com os seus discípulos, declarou a eles toda a sabedoria. Queremos te conhecer e andarmos nessa luz grandiosa. No nome do nosso Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos, enquanto convido o grupo coral para nos cantar o hino, a oração e a chave. Amém.
gente que pouco ora não tem vitórias. Amém? Amém. Todas as vitórias de cristão vêm de oração. Daniel orou e venceu a boca. Fechou a boca dos leões, venceu os leões. Michel e Abdenego venceram a fornalha, eles passaram toda a noite orando. Amém? Amém. Sim, senhor. Isaías, até descer o anjo do céu, foi por causa da oração. O Cornélio foi por causa da oração que chamou Deus, sua atenção até descer. Então, se você orar, pode chamar a atenção a Deus e descer e resolver o seu problema. Amém. Sabe, irmão, você precisa orar com segurança, né? Não orar é duvidar, não, mas ore com segurança. Deus vai te dar. Amém? Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Meu coração está palpitando por um cheirinho de encontro, né? Estou ansioso, bastante ansioso, né? Gosto de ver os irmãos de outros tabernáculos como vibram. E eles gostam de nos ver também como a gente vibra, não é? É a nossa, posso dizer, é o nosso primeiro encontro na Terra, né? E depois o outro encontro mais maravilhoso será lá no céu. Onde havemos de ver todas as raças, marchando diante do Rei, e se for a pedir para apresentá-los, os nossos corais, será vergonhoso o coral que não canta bem, né? Será vergonhoso. O pastor Adriano não está fazendo nada. Então, vamos nos um pouco mais aperfeiçoando. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Agora, irmãos, eu escolhi para hoje, eu não sei porque o homem nunca vai acabar com a dúvida que está no interior de cada homem. Mas aquilo que entra no meu coração, eu às vezes sinto para compartilhar com o povo. Quero falar acerca da trajetória de Deus. Trajetória de Deus. Então você terá muita atenção de ver essas coisas. Deus tem um projeto. E o projeto de Deus, desde o princípio da sua existência, não era para deixar este mundo, Satanás a governar, a tomar conta como se fosse dele, nas coisas que não é dele. Porque ele já falou isso tudo me pertence. Mas pertencer seria se fosse ele que criou. Ele não criou o mundo, não criou o céu, não criou a terra. Como é que ele pode dizer que tudo aquilo lhe pertencia? O espírito de querer apoderar o que não te pertence. E hoje está no mundo. Tentar tomar o que não é dele. Isso vem de Satanás. As colônias que existiram naqueles tempos, diabo, né? Querer ocupar a terra que não te pertence, como resultado maltratar o dono. Mas em Deus, isso pertence a Deus. Amém. Agora, escutemos que, olhando para a escritura que o irmão Eduardo ajudou em leitura, seu capítulo 1, Gênesis, né? Versículo 12, diz que quando Deus criou a terra, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Amém? Amém. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, amém? Movia sobre a face das águas. Às vezes me leva a pensar alguma coisa. O Espírito de Deus, se a gente levar Deus como objeto e o Espírito estava dentro dele e se movia sobre a face das águas, poderia ter um significado? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou diríamos, Deus se movia sobre a face das águas. Mas o curso é muito profundo isso. Isso é muito profundo. Disse, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Significa o Espírito de adoração. Movia sobre a face das águas.
Então, em São João capítulo 4, versículo 24, ali define Deus é Espírito. Amém? E importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. A única forma de adorar a Deus em verdade é seguir a sua palavra. Amém? Agora, olhando ainda para o Gênesis capítulo 3, versículo 24, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O mesmo Deus que era Espírito. O Espírito é um ser invisível. Ninguém pode dizer que já viu o Espírito. O Espírito é um ser invisível. Então, na qualidade de ser invisível, nós vamos encontrar Deus a se projetando. A se projetando de que maneira? Estamos olhando nesse Gênesis capítulo 3, que depois dele ter criado o homem, o colocou no jardim de Éden, o homem caiu em pecado. O que fez Deus? Tirou o homem do jardim de Éden. E daí, o que ele fez? Disse, ele colocou uma espada inflamada para rodear, ou para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos refletir um pouco, Chico. A árvore tem caminho para andar, porque o caminho serve para andar. Disse, a árvore tinha o caminho da vida. Agora, se vocês forem ver, lá na criação, quando Deus colocou as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore da vida representava Cristo. Amém? E a árvore do conhecimento do bem e do mal representava Satanás. Amém? Representava Satanás. Agora, olhando para esses dois seres, e todos eles eram seres, eram pessoas. Então, eram pessoas. A árvore da vida, a árvore do conhecimento. O animal não tem nenhum conhecimento, tem uma sabedoria animal. Mas esta árvore tinha conhecimento. Amém. Aleluia. Amém. Tinha uma ciência, uma sabedoria, um entendimento, uma compreensão. Mas a outra árvore não se interessava da ciência, do conhecimento, mas só era a árvore doadora da vida. Amém. Pode ter a ciência, mas esta ciência depende da vida que doa esse lado. Amém. A árvore da vida não dependia da árvore da ciência, mas a árvore da ciência dependia ainda da árvore da vida. Amém. Porque ela poderia dar a vida para ter esta ciência. Agora, olha uma coisa engraçada. Deus começou a se projetar no jardim de Éden através do objeto, de uma matéria chamada árvore da vida. Primeiro curso dele era espírito invisível. Começou a a se representar em árvore da vida. Agora, em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 4, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Já está começando a manifestar em anjo já. Começou em espírito e veio em uma árvore da vida, se representando, né, em símbolo da árvore da vida. E aqui já está em forma de um anjo. E uma chama de fogo do meio de uma sarça. Já está se manifestar em forma de chama de fogo, nenhuma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Já estava representada em arbusto, não é? Aí no jardim de Éden era árvore. Amém? Era árvore. A árvore da vida. Mas quando encontrou com Moisés em Êxodo, a árvore era a árvore e chama ao mesmo tempo. Se vocês estão vendo, disse arbusto, acendia, mas não se consumia. Era a árvore que estava no jardim, ainda continuou se representando a árvore chama, a árvore em fogo, duas coisas, ele é espírito, ele é árvore e ao mesmo tempo é fogo. Moisés disse agora, me virarei para lá e verei esta grande visão
porque a sarça não se queimava, ou não se queima. E no 4, e vendo o Senhor, veja, Moisés estava virando para olhar a sarça que estava ardendo sem se queimar, sem se consumir. Era uma chama. Agora, quando virou para ver, ele disse, o Senhor vendo, significa aí na sarça tinha alguém. Ou era alguém, melhor dizer. Era ou não era? Sim, porque Moisés virou para ver a sarça. E a sarça disse, vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, está vendo? Deus estava no meio, Deus era a sarça. Aquele Deus que era espírito, veio a ser árvore no jardim dele, na árvore da vida, ele veio a ser anjo e já era uma sarça ardente. Amém? E disse Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Quando disse tira a sandália, todo aquele discurso, você sabe. Mas vamos saltar para versículo 14, do Êxodo 3. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim disse, mas assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando ele mandou para que fosse a Faraó, entregar a mensagem de Deus para tirarem os filhos de Israel para Canaã, ele quis saber, primeiro, olhando para nós mesmos. Alguém te chama, está a passar pela estrada, fulano. Primeiro ponto você vai ter atenção de que se esse me chama pelo nome, deve ser um indivíduo que me conhece. Amém? Amém? A segunda coisa, você aproxima a pessoa que te chamou, você vê que ainda continua a ser cara estranha e não conhece dele. Você não tem a ousadia de perguntar, por favor, irmão, eu não estou lhe lembrar, eu não estou te conhecer. Como é que te chama mesmo? Não podemos fazer isso? Amém. E o que fez Moisés? Ele foi chamado, isso lhe atraiu a atenção. E desta atenção, ele via chama, não via a imagem do homem. Mas ele sentiu que lá há algo semelhante do homem, esse que me chama pela voz. Amém. E ele perguntou a essa voz, como é que você se chama? Olha, a voz não pode ter nome, porque é o Espírito. Amém? Não poderia ter nome a voz, porque era o Espírito. A palavra não tem nome. Era o Espírito. Ele disse, eu sou o que sou. Vai dizer ao faraó que o eu sou me enviou. Vai dizer aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Os filhos de Israel, quando perguntaram a Moisés, ele disse assim, o eu sou me enviou a vós. Agora, Êxodo capítulo 12, em celebração de Páscoa, começando no versículo 3, você já viu outro segredo, eu sou, já está a se representar em um cordeiro. Quando ele disse assim, começando no versículo 3 de Êxodo 12, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, e cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. A ovelha que era precisado para o sacrifício deveria ser primeiro o cordeiro ou cabrito. E deve ser um animal sem mancha. Vocês conhecem mancha, né? Sem mistura de cores. Porque Jesus veio da pureza. Ele não veio da mistura de nenhum homem. Ele veio puro. Ele não tinha nenhum pecado. Vocês sabem, quando ele foi apanhado para ser crucificado, foi acusado, ele chegou a me perguntar, pelo qual pecado me acusaste eu ter cometido? Amém? Até o incrédulo Pilato disse, não acho culpa alguma neste. Amém? Então o cordeiro era guardado. Nos períodos da Páscoa, quando era escolhido o animal que deveria ser sacrificado,
Primeiro deveria ser guardado por espaço de 14 dias, para ser visto se tinha mancha ou não. O sacerdote estava a vasculhar o animal nas orelhas, sovaco, nas pernas, aonde, para ver se tinha uma pequenina mancha guardada ou escondida. É o que fez o Pilato, homem da Sirnique. Ele estava a investigar Jesus para ver se ele poderia ter pecado ou não para lhe condenar. Mas feitos os exames, como o sacerdote examinava o cordeiro, não acharam culpa alguma. Amém? Não acharam culpa alguma. E o animal era sacrificado e o sangue servia para perdoar o pecado. Amém? Agora, olhemos para isso. Era Deus ainda projetando o seu percurso. De um dia vir querer ser cordeiro que iria morrer, para o sangue perdoar os pecados. O Espírito não tem carne para derramar o sangue para perdão do pecado. E este processo Deus não confiou a nenhum profeta, a nenhum homem. Amém? Ele confiou a si próprio mesmo. Nós continuaremos olhando para isso. O mesmo Deus, depois dele ter pensado, no princípio era Espírito, veio se representar como árvore da vida, e estava em uma sarça, de sarça estava se projetando para vir ser o Cordeiro, e ele do Cordeiro, em Êxodo capítulo 3, 21 a 22, e o Senhor, veja, o Senhor, já dizer o Senhor, né? O Senhor é Deus, né? E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, amém? De dia esse Deus era a coluna de nuvem, está aqui. Amém? Quando guiava os filhos de Israel do Egito para Canaã, e não. Sim, Moisés era apenas um vaso, e quando ele queria falar com Moisés, para Moisés falar com o povo. Porque ainda neste não tinha corpo para se manifestar ao povo. Mas usava o corpo de Moisés para falar com o povo. Mas o líder, apesar de Moisés estar no grupo como líder, o super líder que estava aí era a coluna de fogo. Porque era o Senhor sobre ele. Agora escute, disse de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. O caminho de Deus é guiado pela coluna da nuvem. Não é guiado pelo homem, não. Amém? Não é guiado pelo homem, não. Moisés, não sei se conhecia Canaã, não conhecia, mas ele nasceu aonde? No Egito. Amém? Não sei se ia passear, era turista, ia para lá, voltava, não sei. Mas eu poderia dizer, Moisés não conhecia o caminho para Canaã. Mas quem conhecia o caminho para Canaã era Deus. Amém? Era Deus. Então Deus estava na dianteira. E vocês vão ver que de noite, numa coluna de fogo para iluminar, aquela sarça ardente se transformava em coluna de fogo de noite para ser uma lâmpada, para guiar o povo até a terra prometida. Agora, olhe uma coisa, quando a coluna de fogo, se era numa noite, aquela coluna de fogo parasse, se era de dia, era a coluna de nuvem, né? Aquela coluna de nuvem parasse, se movimentar, Moisés não poderia andar, por mais que fosse profeta. Amém? É por esta razão que vocês forem encontrar os apóstolos. Quando Jesus estava no meio dos apóstolos, quando ele falava, os apóstolos diziam amém. Amém? Então, vocês vão ver, quando Jesus sentava e descansava, os apóstolos descansavam. Quando Jesus se levantava para ir a algum lugar, os apóstolos levantavam e iam embora. Amém? Quando Jesus morreu, foi para a glória, os apóstolos não tinham como se movimentar, esperavam a vinda da coluna de fogo. Esperaram em Jerusalém. Quando a coluna de fogo chegou, movimentou-se, e eles levantaram para movimentar este evangelho. Porque esta coluna de fogo é que tem o caminho para a salvação. Não homem, não. Não homem, não. Se a coluna de fogo não movimentava, ficava em silêncio. Vocês vão encontrar a mesma coluna de fogo estava com os profetas, a mesma coluna de fogo mais tarde desceu no dia de Pentecostes em forma de fogo. É novidade falar de fogo, porque desde lá era sarça ardente, era coluna de fogo, e Pentecostes foi fogo. A novidade de falar de Deus sempre se manifestou em fogo. Não há necessidade. Ele foi a coluna de nuvem na era de Paulo. Ele se apresentou numa coluna de nuvem, mesmo Deus, mas ainda não era homem.
É a coluna de fogo lá. Era a sarça ardente lá. Era a árvore da vida lá. Era o anjo do pacto lá. Ele ainda não era homem, mas ele estava precisando ser homem. Êxodos, capítulo 33, versículo 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha, Moisés sempre desejou querer Deus, querer ver Deus, como nós desejamos Jesus e queremos ver Ele. Amém. Mas olha, Jesus poderia se ver quando Ele estava em carne humana. Mas agora que Ele ascendeu para a glória, está em forma do Pai como era, é difícil vermos em físico. Amém? Amém. Mas olha, Ele pediu para ver. Deus disse assim, olha Moisés, vai se deitar naquela pedra. Aleluia. Se deita naquela pedra. Eu vou colocar minha mão sobre sua face. No momento que eu tiro esta mão pouco a pouco da sua face, olha, me verás. E Moisés se deitou naquela pedra. Aleluia. A primeira vez se deitou para ver Deus se manifestando só através das costas. Ele estava projetado que um dia viria a ser homem. Por isso tinha costa de homem. Mas quero te mostrar uma coisa. Veja, Moisés, para ver Deus, ele tinha que descansar na pedra. Aleluia. Tinha que descansar na pedra para ver a face, a costa dele. E se você for a ver no dia que ele morreu, disse ele foi morrer exatamente dormindo na mesma rocha que seguia ele. Glórias a Deus. Ele sempre descansou na rocha. Ele sempre descansou na rocha. Oh, sobre esta pedra edificarei a minha revelação. A minha igreja, né? Ah, tá certo. Então, vamos olhando. Ele ainda não era homem. Mas tarde, este que era espírito, esse que era anjo, coluna de fogo, a sarça ardente, um dia ele quis vir ser homem. Em Miqueias capítulo 1, versículo 2 ao 3, o profeta Miqueias capta, o mesmo espírito desce sobre o Miqueias. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor desde o seu santo templo. Isso que estou falando, o Senhor será testemunha desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Amém? Amém. Atenção. O Miqueias não disse que o Senhor descerá para se mover sobre a face da terra. Mas disse que Ele terá que deixar o teu santo templo e descerá para andar o que anda de pé. Amém? Amém? Agora, o que se move, você pode dizer, andar não é mover, mas alguma vez você vai dizer, eu estou se mover para um serviço, estou se mover para a cidade? Pode ser isso? Sim, senhor, mas olha, eu sou corvo, posso fazer assim, estou me movimentando ou não? Mas quando está dizendo, tem como pastor movimentando? Não. Está andando. Então é isso, quando era espírito em forma de vento, ele estava em movimento. Mas quando ele estava projetado para vir ser o corpo, para vir ser o homem, ele tinha que andar. Ele tinha corpo para andar. Ele tinha tudo que o homem tinha. Então, depois de Miqueias ter visto isso, passou um tempo. Veio já a mensagem para o profeta Isaías. Isaías descreve mais ou menos. A Bíblia não tem muita clareza, às vezes como esta linguagem que eu uso aqui, mas simplesmente uma linguagem para fazer entender o povo. Mas a linguagem que poderia você ver, Isaías tem a certeza que ele viu que este Deus, que um dia está projetado em descer e andar sobre a face da terra, de que jeito ele fará? Porque ele é espírito, ele é invisível. Como é que vai ser? Isaías declara no seu versículo 7, capítulo 7, versículo 14, por intermédio de uma vez, ele disse assim, portanto, o mesmo Senhor
o Senhor o Pai, esse que descerá, que disse-me que descerá, andará sobre a face da terra. Então, o Isaías disse, portanto, o mesmo Senhor, esse que vai descer, que viu Miquéia, disse, vos dará um sinal. Qual era o sinal? Esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A forma única que esse Deus há de vir e descerá, andará sobre a superfície da terra, é por intermédio de um filho que há de se nascer, através de uma virgem, claro? Amém. Passando o capítulo 8, o filho não se nasceu. O filho não se nasceu. Mas no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, o Isaías repete a mesma mensagem. Com duas testemunhas, sei lá o assunto, né? Porque um menino nos nasceu. Não disse nascerá. O menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Ombros de quem? Desse menino. E se chamará o seu nome, vamos ver, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que ele falou no Isaías capítulo 7, versículo 14, já soma quase 6. Mas só para você te tomar atenção, o Isaías 9,6, ele falou que chamará o seu nome. Amém. E ali já vê menções de nome. Está vendo? Uma coisa parece contraditória. E se não ver e prestar no Espírito, você pode reprovar. Este filho vai ter um nome, e este nome vai ter todos esses atributos concentrados nele. Amém? Amém? Com certeza. Todos os atributos, as manifestações de Deus estarão concentradas neste menino. Então, por que ele disse o menino nos nasceu? Não nos nascerá. Porque vamos encontrar que o menino se nasceu é Mateus. Mas por que disse nasceu como já tivesse sido nascido? Profeta para esta era, o irmão Branham, ele prega uma mensagem de adoção, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 55. Escute como ele captou essas coisas. Agora, recordem, ele sempre teve isto em sua mente. Amém? Nós estamos falando do tema, o curso, a trajetória de Deus, não é assim? Essa trajetória estava na mente de Deus. Estava no programa de Deus, de ser espírito, ser uma árvore. Mas vocês pensam que isso ele fazia de propositada, né? Isso ele tinha, como eterno, esses pensamentos eram eternos. Ele queria vir ser árvore. Disse, tudo estava em seu pensamento, em sua mente. E domingo à noite eu passei por aquilo. Uma palavra é um pensamento expressado. Amém? A palavra é um pensamento expressado. Bom dia. E o que eu pensei para saudar? Tenho que expressar a palavra bom dia. É um pensamento expressado. Irmão Júlio, como é que toca? Eu pensei como é que ele toca. Tenho que expressar a palavra. Amém. Sempre o pensamento são palavras expressadas. As expressões inspiram o pensamento. Amém. Tá bom? Deus pensava como poderia ser Deus. Aleluia. Ele já era Deus. Como ele pensava que ele ia ser Deus outra vez? Disse Deus pensava como ele poderia ser Deus. Já entendeu isso? Ele como Deus, ele tinha um projeto, ele pensava em querer ser Deus. Significa, ele pensava em querer ser adorado. Amém? Ele pensava em querer ser adorado. E como é que ele seria adorado? Como é objeto de adoração, tem que haver objeto para lhe adorar. Estava em sua mente. Isso estava na mente dele. Como ele poderia ser adorado? Como ele poderia ser um curador? Como ele poderia ser um salvador? Logo que ele falou a palavra, isto estava concluído para sempre. Logo quando ele pensou isso, expressou em suas palavras, tudo isso estava concluído. Estão me entendendo? Quando ele pensou aquilo, esse todo o projeto, todo esse projeto já estava concluído.
Porque ele sabia que nenhum demônio do inferno irá interferir neste programa. Por isso Isaías disse, o menino já nasceu. Não precisa dizer nascerá, já nasceu. Oh, se estes filhos de Deus pudessem então somente segurar na palavra desta maneira agora. Quando Deus fala uma palavra, está terminado, amém? Absolutamente. Ele pode ter esperado. Sim, poderiam ter esperado. Como nós podemos esperar por sua vida pelo rápido, mas o rápido já aconteceu. Amém. Nas nossas vidas. Eu já fui raptado na denominação. Agora estou nos lugares celestiais agora. Já foi tirado em denominação. O que falta agora é ir na presença do meu Senhor. Esse é o rápido geral que eu espero. Mas agora já fui raptado na denominação. Já fui ressuscitado com Ele. Eu já não estou no túmulo denominacional, não. Eu já estou fora de túmulo, amado. Amém? Eu estou fora de túmulo. Eu não sei. Vamos. Sim. Ele pode ter esperado. A virgem poderia ter esperado pelo nascimento do filho por conceber, mas a virgem estava concebida. Ela já tinha concebida, posso dizer assim. A virgem já estava grávida. Porque a palavra de Deus, quando fala disso, tudo está concluído, está consumado. Desde a hora em que Isaías falou, irmãos, isso é profundo. É profundo. Porque o irmão Branham disse, quando ele disse, haja luz. Creio que a luz, disse, saiu de lá, da eternidade. Veio a dar o seu curso, disse, acabou milhões e milhões de anos. A vir. Creio, quando ele projetou que a virgem conceberá, creio que vinha da eternidade aquela semente para vir e entrar na virgem. E o irmão Branham descreve uma coisa. A cronologia diz que, os arqueologistas e todos, eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhão de anos, né? Eu não sei, o profeta afirma isso, muito verdadeiro. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Amém? Por que ele disse? Porque isso vinha da eternidade. E a eternidade é incalculável. Mas os arqueologistas calculam, dizem, o mundo existiu há milhões e milhões de anos atrás. Uma vez eu disse, eu não sei. Porque isso vem daquele que tem pensamentos eternos. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isto. Deus não existe em tempo. Amém. Deus é eterno, amém? Agora, quando ele estava a projetar a querer vir ser homem, para depois de ser morto, para ele morrer, para ele ressuscitar e voltar a homem, é uma coisa misteriosa. Primeiro, para vocês entenderem, Deus é eterno, amém? Agora, ele queria estabelecer os tempos. Então, o que ele fez? O eterno fragmentou. Sabe o que é fragmentar, né? Não é? Saiu uma partícula daquela eternidade, daquele eterno, saiu uma partícula. E esta partícula veio estabelecer ano. E do ano rompeu-se a outra partícula, vieram a ser meses. E do mês rompeu-se a outra partícula, vieram a ser semana. E da semana rompeu outra partícula, veio a ser dia. E do dia rompeu, veio minuto, veio hora, veio minuto, veio segundo, e aquilo que terminou. Mas escutem, isso veio da eternidade. Amém? Sim, o homem quando foi formado, a mulher estava dentro dele. Quando o homem dormiu, rompeu-se esta partícula, ficou fora. Quando o homem não está casado, ele está defeituoso. Está defeituoso, está com um buraco a falta esse lado. Olha, esse irmão não estava gordo. Quando veio a irmã Isabel, já se aumentou o volume. Olha, o que acontece? Então, quando você casa, para você saber, está em falta, né? Então, quando você casa, o que acontece? Aquela partícula que estava fora, ela volta para ocupar o lugar onde se rompeu. Já me ouviram? Então, é por isso que nós estamos a esperar
de Deus começar a recolher os segundos, minutos, horas, até todo o ano e voltar a entrar na eternidade. Ali é fim do tempo. Ali é fim do tempo, não haverá mais tempo para Deus. Eu quis dizer, irmão Branham, aqui, a cronologia diz que, os arqueologistas e todos eles alegam que talvez o mundo tinha milhões e milhões e milhão. Eu não sei. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isto. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo do que quando ele o fez, quando falou isto. Ele continua sendo Deus. Não existe tempo com ele. Amém? Amém? Exatamente. Jesus foi o homem de tempo, mas ele saiu do tempo e voltou para a eternidade. Amém? Agora olha, mas ele ainda não tinha sido homem. Em todo esse percurso, não tinha sido homem ainda. Se você olhar em Mateus capítulo 1, versículo 18, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Escute bem, aqui está uma coisa, não disse que a Maria concebeu de Deus, porque Deus significa objeto de adoração. Disse, concebeu do Espírito. Porque não disse a Bíblia, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Diz, concebeu do Espírito. Agora, olha uma coisa. Disse que para ela conceber do Espírito, então o Espírito tinha que cobrir a Maria. Amém? Olha, irmão, isso é onde tem as coisas mais profundas de Deus. E o mundo fica para trás. Agora, o segredo máximo que vocês vão encontrar, como quem cobriu a Maria, foi o Espírito Santo. Jesus Cristo tinha as características de Deus. Amém. Porque nós somos o resultado das coberturas dos nossos pais. Amém. Quando o pai cobriu a sua esposa, então te cobriu. E naquele momento te fecundou. Por isso você tem a imagem do seu pai. Amém. Está entendendo? Amém. Sim, porque a cobertura que fez é do seu pai. E você tem que trazer a imagem do pai, que te cobriu. Amém? É por esta razão, Jesus tinha dito na Bíblia que ele é a imagem de Deus, porque foi coberto pelo Espírito de Deus. Então, aqui está. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que está nele. Agora, pergunta, meu irmão, quando José chegou esta notícia para ele, não havia necessidade de desconfiar a Maria, porque o Espírito não tinha sexo para violar a Maria. Está entendendo? Não tinha como. Apenas o Espírito se introduziu para formar uma célula. E não se introduziu-se através do sexo. Deus criou uma célula dentro da Maria. Por isso a Maria era virgem. A Maria era virgem. Não tinha como. Agora dizer que não, nada. Não vamos chegar até lá. Mas vamos deixar ainda. E então, vamos olhando no 21. E dará à luz um filho. E chamará o seu nome Jesus. Foi o anjo. Este filho, o seu nome chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já tinha povo para salvar, mas diz que esse menino já tem povo para salvar dos seus pecados. Vamos ainda continuando, no versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, olhamos, irmãos. Emanuel significa Deus conosco. Não é? Deus conosco.
Deus conosco, espírito de adoração conosco. Mas olhando ainda mais, Isaías volta a repisar Deus conosco. Em seu capítulo 9, versículo 6, disse, este menino, né, que iria se nascer, será Deus forte. Está vendo? O Novo Testamento traduzia Emmanuel, queria dizer Deus conosco. Onde é que Isaías chamou de Emmanuel? Não é no Isaías capítulo 7, versículo 14? Amém. É aí onde ele chamou, seria Emmanuel. Ali ele não revelou que quer dizer Deus conosco. Amém. Mas passado o capítulo 8, capítulo 9, ele revela, este menino será Deus forte. Não disse filho de Deus forte, não. Disse, será Deus forte, Pai da eternidade. Sabe o quê? O que é pai? Vamos analisar um pouco. Vocês casadas, pai significa o quê? Hã? Que gera, né? Pai é aquele que gera, né? É isso? Vocês não respondem casadas, por quê? Lá posso perguntar? Posso perguntar a vocês? Agora quando se chama pai da criança, significa o quê? Isso tem que prestar muita atenção, essa é a Bíblia. Esta é a razão de Deus de deixar de pastorinho pequenino aí, pode vir do mato, sem sapato, mas se ele vos fala a palavra de Deus, ouçam-o. Amém. Isso não depende de pensar que eu sou doutor, eu vivo na cidade, como se fosse cidade e região do Espírito Santo, mato e região do diabo. Quem disse isso? Você tem medo de Deus não tem nada disso. Ele usa analfabeto, deixar um estudioso. Ele tem maneira dele de trabalhar. Ele usa a vestidura, deixar o santo. Ele tem maneira de trabalhar. Você não despreza ninguém, não. Todos nós merecemos e estamos a trabalhar para Deus. Está a ver? Não é isso, irmã Lili? Sim, pai significa aquele que gerou, né? Agora escute, disse que este filho é pai da eternidade, significa ele que gerou a eternidade. Amém. A eternidade é pai dele, é este filho. Aleluia! Isso é mistério de Deus, irmão. Essa é a palavra divina. Então, aí está, príncipe da paz, dono da paz, é ele sempre. Este menino. É aí onde o mundo fica atrás. E nós, como as águias, estamos voando. Quando as águias voam, né? Não apanha mais. Nós somos as águias, estamos voando. E aí no seu capítulo, no Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aleluia! Eu vi essa luz. Amém. Você também pode dizer isso? Amém. Amém. Graças a Deus. Nós é que estávamos na região da sombra, mas vimos a grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Raiou para nós a luz. A mensagem raiou para nós. Amém. Agora, olha, nós ouvimos que este menino que havia de nascer, o seu nome será chamado quem? Será chamado? O nome é Emmanuel, irmão. Pode reprovar agora. Se fosse na minha avaliação, zero. Excluído. Não ia te admitir, não. Mas nós falamos que o menino foi dado nome. Qual é o nome do menino? Jesus. Emmanuel não foi seu nome, porque significa Deus conosco. Era nome? Não era nome ainda. Não é? Porque Isaías disse, Deus conosco significa ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ainda não era nome, eram títulos que estariam aglomerados neste filho. Amém. Amém? Manifestações de Deus. Mas o que eu quero é que Jesus foi o nome verdadeiro atribuído ao filho. Amém? Agora, este nome que foi atribuído, porque o anjo disse o seu nome se chamará Jesus. Mas você vai encontrar que Jesus nega este ser ser dele, mas sim diz que é do Pai. Amém. Vamos provar as Escrituras. Em São João capítulo 5, versículo 43, eu vi em nome de meu Pai. Amém? Deus é nome? Não.
Pai da eternidade é nome? Não. Maravilhoso é nome? Não. Emanuel é nome? Não. Deus forte é nome? Não. Não. O nome do Filho é Jesus. E ela disse, eu vi o nome do meu Pai. Qual é esse Pai? Porque desde Gênesis, onde estamos descendo, estamos a ver a árvore da vida. Estamos a ver o Espírito de Deus. Estamos a ver coluna de nuvem. Estamos a ver coluna de fogo. Estamos a ver sarça ardente. Estamos a ver o Eu Sou nos enviou. Este nome é qual que ele disse, Pai, manifestei o seu nome. Nós estamos à procura deste nome agora. Qual é esse nome? E ele disse, eu vi o nome de meu Pai e não me aceitais. E se o outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Já estão vindo em nome dele. E as pessoas estão a aceitar hoje. Fica para trás, Satanás. Nós estamos indo embora. Fica para trás, Satanás. E ele falou muito bem, Isaías 52, versículo 6 ou 56, versículo... É 52, versículo 6, né? O meu povo saberá meu nome, né? Então queremos esse nome. João capítulo 12, versículo 13, e saltamos para 28. Olha, esse é domingo de Ramos, né? Que a denominação está carregada de cheiro, sem saber. Merecia chacotear na igreja. Vocês já aprenderam onde? Em São João capítulo 12, versículo 13. Vamos ouvir. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro. Quando tomaram os ramos, não era tomar ramo para ir na igreja, soprar e pastor, não. Tomaram ramo para ir ao encontro de... Ao encontro dele. E veja, e aí a Bíblia diz, clamavam Hosana. Clamavam como? Clamavam Hosana, bendito. Bendito o rei de Israel. Estamos juntos? Estão a acompanhar aí? Agora veja, estavam cantando Hosana. Clamavam Hosana. Bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Esse rei não vinha em nome dele, mas vinha em nome do Senhor. Quem é esse rei que tinha esse nome? Senhor Jesus vinha em nome de Deus. Agora, Pai, glorifica o teu nome. Está vendo? Não o meu nome, não. Glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Vamos ainda continuando, irmãos. A Escritura é o caminho. É o caminho da vida. São João capítulo 14, versículo 13 e ao 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. Está vendo Jesus? Tudo o que for a pedir em nome dele, disse eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por isso, São Batista, São quê? Tudo tem que ser encomendado em nome do Senhor Jesus. Amém. Para que todo o nosso gozo seja cumprido neste nome. Amém. Olhando para São João capítulo 17, começando no seu versículo 5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Me unja, Pai, com aquela glória que estava contigo antes que o mundo existisse. Ele estava pedindo para voltar no Pai. Amém, Senhor. Muito profundo. Amém. Glorifica-me com aquela glória que estava contigo antes da existência do mundo. Qual era? Pedir o regresso ao Espírito. Pedir o regresso ao Pai. Era o retorno que ele estava pedindo. A unção divina. E no 6 diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Está ouvindo? O nome é manifesto aos filhos que guardam a palavra. Amém. Não é manifesto a qualquer, não. É manifesto aos filhos que guardam a palavra. E ele disse, finge saber o seu nome aos filhos. Amém? Aos filhos que conhecem a palavra. Fiz saber. Agora, glórias a Deus. É o que nós queremos.
É o que nós queremos. Vamos olhar aí no versículo 11. E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Quais? Estes que foram manifestos no nome ainda estão no mundo, né? E eu vou para ti. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Amém. Guardar esses. Por isso que nós somos uma união, formamos um corpo, somos um em Cristo, como Deus e Jesus são um. Amém? Amém? Amém. Sim, Senhor, esta é a unidade de Deus. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Quando eu estava no mundo, eu guardei-os em teu nome. E tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Esse é o Judas, né? Amém. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, é a única oferta que Deus deu. Não deu carro, não. Como hoje o mundo luta, aquele carro, aquele coisa de luxo, grande, forte. Pastor está aí. Não, eu quero a palavra. Amém? Sim, o verdadeiro pastor tem que entregar a palavra à igreja. Este versículo é meu. Dei-lhes a tua palavra. Eu te fez Jesus. Ele deu à igreja a sua palavra. Dei a sua palavra. E o mundo os odeou. Vocês que têm esta mensagem aqui, o mundo vos odeia. Amém? Amém? O mundo vos odeia. Sabe por quê? Eu não tenho reserva com vocês. Eu não tenho reserva. Eu costumo abrir minhas turbinas. Está aqui. Quem quer chupar, chupa. Quem é preguiçoso é com ele. Amém? Sim, irmão Branham falou na mensagem 1 em 1 milhão. Disse a responsabilidade de Deus é de fazer cair a chuva sobre a terra. Agora, ele, depois de deixar cair a chuva sobre a terra, não vai ficar a obrigar aí, Capim. Júlio, puxa lá, vai. E Capim, você puxa lá, vai. Puxa. Raízes, por que estão sendo preguiçosos? Isso é a responsabilidade de cada planta, puxar o que quer para consumir. Amém. Mas ainda, chuva caindo, vai encontrar outras árvores amarelas, já secaram. Não querem chupar. Esse é o problema. A chuva caiu. Esse é o problema. A chuva já caiu, esse é o problema. É o problema da chuva? Não é o problema da chuva, não. Então, olha, Jesus disse, dei-lhe a tua palavra. E o mundo os odiou porque não são do mundo. Vocês serão odiados porque não são do mundo. Amém? Não é bom ser odiado? Sacanagem. Ser odiado, mas sim, vocês serão odiados quando não forem desse mundo. Pode viver nesse mundo, mas não são deste mundo. Amém? Sim, senhor. Porque não são do mundo. Essas são palavras do Senhor Jesus. Eles serão odiados porque não são desse mundo. Não sou eu, não é papo que eu estou vos dando. Estamos aqui, mas nós temos que estar na consciência, não somos desse mundo. Amém. Somos passageiros. Amém. Estamos em jornada para Canaã. Amém? Posso passar pelo deserto, posso acabar em 40 anos da tentação, mas um dia virá a graça sobre mim. Amém. Ele diz aí sempre, sim, assim como eu não sou do mundo. Está vendo? A pessoa que entrega esta palavra, que Jesus dê a sua palavra, ele será odiado, porque não são desse mundo. Porque eu também não sou desse mundo. É a palavra genuína, é entregue com a pessoa que não é deste mundo. Mas os que olham das coisas desse mundo não vão te entregar a palavra genuína. Entendeu? Então, e eu lhe fiz conhecer o teu nome. Aleluia. Está a ter o segredo de estar aqui. Por que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus? Estão vendo bem o segredo aqui? Jesus já aqui declara, fiz conhecer o teu nome. Já fiz conhecer o teu nome. Aí, irmão, afinal, por isso que quando Pedro levantou com os 11, não discutiram. Porque ele disse, fiz conhecer o seu nome. Não é isso, né? E eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tem chamado esteja neles e eu neles esteja. Agora, olha só, antes do Pentecostes chegar, no São João capítulo 20, versículo 28 ao 31,
Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Como é que ele reconheceu que já era Senhor e Deus ao mesmo tempo? Senhor meu, Deus meu. Antes de Pentecoste, o Tomé já tinha descoberto que esse é o Senhor e Deus. Por isso ele é Senhor meu, Deus meu. É a mesma coisa dizer Senhor e Deus. Ele o conheceu como Senhor e Deus. E disse-lhe a Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, como declarei, agora já me descobriu que sou Deus. Agora já creio na realidade. Mas eu digo, bem-aventurados são aqueles que aceitam pela fé. Amém? Nós temos grande boa-aventurança, irmão. Temos grande boa-aventurança pela fé. Oh, glórias a Deus. Vocês me suportam um pouquinho para eu terminar isso? Oh, espera lá ver. Então, aí vamos encontrar no 30. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estão ouvindo bem? Eu ouvi o apóstolo. Eu prefiro ouvir Jesus. Jesus está aqui para me ouvir aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. É mesmo coisa, eu prefiro ouvir irmão Branham, mas está aqui pregar direto. A única maneira de ouvir irmão Branham, meu pai, é ouvir a voz, afinal de contas. Não disse que a palavra é o pensamento expresso? Amém. Sim. Irmão Branham expressou a mensagem. Ler a mensagem, estou expressando, irmão Branham. Se eu estou a ler a Bíblia, não estou a expressar a palavra de Deus? Amém. Precisa ouvir a gravação da voz de Deus de Gênesis e Apocalipse para colocarmos aqui nele para dizer estou a ouvir Deus? Não. Por que estamos na carne? Ou não oramos nada, ou estamos na carne. Ou estamos na carne. Amém. Temos que estar no Espírito, irmão. Amém. O homem que lê a palavra aqui, ele não está errado, ele está a ler a palavra para o povo. Amém. E esta palavra que nos salvará. Amém. Só você lhe pôr coisa na cabeça de não o creiais. Nem vale a pena. Não o creiais. E aqui diz que Jesus operou muitos milagres que não estão escritos neste livro. Amém? Amém. Diz operou muitos milagres. Estamos juntos no 30? Amém. São João capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de quem? Dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Amém. Aleluia. Amém. Esses homens, irmãos, viram muitas coisas. Agora, no 31, estes o quê? Estes sinais, o que está escrito, porém, fora escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém. A vida eterna está em nome de Jesus. Amém. Por isso, Paulo, capítulo, diz, não há outro nome que dê salvação. Amém. Há um só nome que foi entregue no céu, na terra, debaixo da terra, de qual todos seremos salvos com ele, só. Só tem um nome. E aqui, João falou a mesma coisa. Mas agora, olha. Descendo já o mesmo Deus, depois de ter se manifestado em carne, ele queria voltar na glória que estava desde antes da existência do mundo. Ele foi para a glória. E ele desce em Atos capítulo 2, versículo 21. Vamos ver aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, só serão salvos aqueles que invocaram o nome do nosso Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Só. São os únicos conhecidos por Deus e que serão salvos. Mediante, irmão, a este todo o curso que Deus andou até vir ser homem, você vai encontrar o grande São Paulo, depois de ele ter recebido mensagem, não é? Por Senhor Jesus Cristo através da coluna de fogo, é Atos capítulo 9, né? Você vai mudar que Paulo ficou quase 3 anos a estudar as Escrituras, comparando Escrituras com Escrituras. E ele traz o seu resumo em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que foi
o central da mensagem do irmão Branham de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São chaves, palavras-chave do irmão Branham. Agora, trazendo-vos um pequeno resumo, de acordo com o que acabamos de ler aqui, você vai encontrar uma coisa que nós vamos encontrar. Ontem ele era espírito. Não era espírito? Amém. Já estamos, isso não precisa abrir mais a escritura. Você é só andar com Gênesis, João. Árvore da vida. Não foi a árvore da vida? Ele foi a sarça. Ele foi a coluna de nuvem. Ele foi a coluna de fogo. Ele é o anjo de pacto. Ele foi chamado de Cordeiro de Deus. Ele foi chamado o leão da tribo de Judá. Ele é chamado Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é chamado de Verbo. Não é assim? No princípio era o Verbo estava com Deus. Ele é chamado a palavra. Ele é Jesus. Ele é o leão. Ele foi o boi. Ele foi cara do homem. Ele foi a águia. Ele será o rei no milênio. E por último dia será a luz de Nova Jerusalém como a luz de Cordeiro. É o mesmo. É o mesmo Jesus em todo o tempo. Vê? O mesmo Deus, ele passou pelos profetas. Porque se você lesse segundo as crônicas, não é? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 20, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não passais prosperar, porque deixastes o Senhor também, Ele vos deixará. Estão vendo bem que o mesmo Espírito encarnava nos profetas? Sim, o mesmo Espírito se encarnava nos profetas, porque aqui diz que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Cada profeta foi a teofania de Deus, foi o corpo de Deus. Por isso que eu não condeno muito alguns ensinos que se levantam sobre a terra. Quando eles falam, irmão Branham, ter sido o corpo de Deus. Eu não nego muito não. Não nego muito não. Porque se aqui está dizendo que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote. Está entendendo, hein? Era humano ou não era? Amém. Agora, por isso que vocês vão encontrar, o irmão Branham disse assim, quando ele chegou, Jesus, no túmulo de Lázaro, ele chorou como homem. Mas quando o Espírito de Deus chegou nele, já era Deus, e ele disse: Lázaro, sai. O irmão Branham, quando o Espírito do homem era como homem, ele algumas coisas ali incapacitava, eu fico nervoso, porque às vezes as coisas não saíam bem. Mas quando ele chegou certo tempo, ele disse: haja esquilos. Irmão, criar um animal existir, só Deus que cria. Homem cria? Cria onde homem? Cria onde homem? Mulher dele, se não consegue, chora muito. Nesse semente dele não vai. É Deus que dá filhos. É ele preciso crer. Mas escute, eu não estou dizendo que o irmão Branham é Deus. Eu disse, eu não reprovo tanto quando os homens dizem: nada, não sei o que. Ele não é adorado, foi um vaso. O verdadeiro vaso de adoração que Deus trouxe em trajetória foi Jesus Cristo. Amém? Amém? Não era para Moisés adorar a sarça, não. Amém? Sim, e também não era para Adão adorar a árvore da vida, não. Amém. Não tem essa adoração ali. Mas se você for ver, Deus estava a procurar o verdadeiro objeto de adoração, que tudo terminou em Cristo Jesus. Amém. É o cúmulo de Deus, é a conclusão de Deus. Irmão Branham, Atos dos Apóstolos diz: Jesus é o homem de Deus. Pregou isso, pastor Agostinho Tunzi. Tem isso na internet. O homem de Deus. Ele foi o assim seja. Foi o ponto final de Deus. Agora, se você quer saber Deus como ele andou, foi dessa maneira. Paulo conclui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é certo? Vamos voltar no apóstolo São João. O apóstolo São João, no seu livro, São João capítulo 1, vamos ouvir
um discurso mais maravilhoso, né? Que se você puder, será uma bênção. Prestar atenção. Vamos saindo agora. Veja, São João 1 fala assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo no princípio? Deus era verbo. Hã? Hã? No princípio era? Vocês creem também? Verbo é o quê? A palavra. Isso mesmo. Eu gosto assim. O verbo é a palavra. A palavra é aquela que disse: haja o céu, haja a terra, haja a luz, haja isso. Não é assim? Amém. Vamos tudo. No princípio era o verbo, que é a palavra, né? Amém. E o verbo estava com Deus. Essa palavra que dizia haja, 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 estava onde? Estava com Deus ou estava em Deus? Seria esse bom português, mas não vamos corrigir a Bíblia. Haja saía onde? Não estava ao lado, saía dentro. Saía dentro. Não estava ao lado, porque dizer como? É em companhia. Mas é sair de dentro para fora. Ou está lá dentro. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora, se você aplicar aqui, o verbo estava com Deus. E esse que estava com Deus é que era Deus. Tem interesse aqui? Esse entendimento você entende melhor aqui? Não, por isso diz que o verbo estava, o bom português seria, o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. Amém? Agora, e ele estava no princípio com Deus. Sim, se estava em Deus, significa desde a eternidade, desde o princípio da existência de Deus, já estava com Deus. Isso aí. Agora, nele estava a vida. Neste verbo é onde tem a vida. A vida está aqui. A vida está aqui, meus irmãos. Amém? A vida estava. Nele estava a vida. E a vida era a luz. Essa palavra é a luz dos homens. Amém? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira. A luz verdadeira que estava era qual? Já era Cristo, em carne. Que ilumina a todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Vamos usar aquele verbo. O verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por verbo. E o mundo não conheceu este verbo. Por isso eles não querem esta palavra. Não reconhecem a palavra de Deus. Mas o cristão conhece. Agora no 11, veio para o que era seu. O que veio para o que era seu? O verbo sempre vai ao cristão. Foi ao João. O verbo foi ao João. O verbo veio aos cristãos. O verbo veio aos profetas. O verbo veio para a noiva. Vê? Então, veio para a noiva. E os seus não o conheceram. O verbo estava em Israel. Os judeus não conheceram o verbo. No dia seguinte, João viu a Jesus. Viu a Jesus e viu o verbo. Em forma de quem? Do homem já. O curso de Deus está se revelando. Que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aqui onde João estava dizendo: cessem de matar os animais. O verdadeiro animal que tira pecado é este. Apenas eu estava esperando para aniquilar a matança dos animais, vos apresentar o verdadeiro animal que tira pecado do mundo. Já chegou este. Quem tem ouvido, ouça. Então, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, os 7 selos que abriu foi o 7º anjo. Duas coisas muito profundas, não é? O irmão Branham é o 7º mensageiro, o 7º mensageiro. Então o que acontece? O anjo de Deus trouxe essa mensagem ao irmão Branham. Por isso que existiu a coluna de fogo. A coluna de fogo é que trazia a mensagem para Moisés. A coluna de fogo trouxe essa mensagem para o irmão Branham, como o nosso Moisés de falar ao povo. Esta mensagem. Tá certo? E desatou
para os 7 selos. Se vocês forem perceber, irmão Branham disse, eu não sei nada, também esperava dele para me revelar o que está nesses selos. Amém? Era o 7º anjo. Não é? Encarnado no irmão Branham para fazer a obra, era Deus encarnado. É homem. Agora, olha uma coisa. Olha, toda a criação que Deus fez veio a culminar na imagem do próprio Deus. Amém? Amém. Vocês entenderam? Essa é a minha nota pessoal. Toda a criação que Deus fez veio a culminar na imagem do próprio Deus. É aquilo que eu vos disse no princípio. Quando Deus fez, haja terra, haja o céu, haja isso, haja animais, haja o quê? Ele acabou terminando por fazer um homem segundo a sua semelhança. Mas ainda não era Deus esse homem em sua semelhança. Era Deus? Não, era apenas um homem em sua semelhança. Ele queria ser próprio. Então, Jesus Cristo foi a culminação da criação de Deus. Deus terminou a sua criação em Jesus Cristo, que veio na própria imagem de Deus. Quando fez Adão, terminou com uma imagem e semelhança de Adão. Não foi isso? Quando fez Adão, não terminou com uma criação semelhante de Adão? Qual foi? A Eva, não disse é a carne da minha carne, o osso do meu osso? Era a semelhança de Adão. E nesse momento, a segunda criação que ele está fazendo através do novo nascimento, terminará com uma igreja que terá a imagem de Cristo, que é a noiva. Amém? Agora, Deus está nesse processo. Esta é a razão desta mensagem. Está a moldar a nós para terminarmos na imagem perfeita dele. Amém? Então, irmão, Deus vos abençoe por essa paciência que vocês tiveram para terminarmos esse pequeno estudo. Se o Senhor permitir, vamos estudar o curso de Satanás. Então, aí peço para você orar. Amém? Eu sei que vou entrar mais em guerra. Sabe o diabo, quando eu projeto uma mensagem que ele sabe se vai me cascar, eu fico inferno. Eu já descobri isso, fico inferno. E eu quero descrever o Satanás, de acordo com a Bíblia. E trarei uma parte da mensagem de irmão Branham como eu encaixei para vocês entenderem. Porque eu não quero que essa igreja fique criança. Em nenhum momento não quero. Mesmo se eu um dia partir dessa igreja, tem que ficar com uma estatura mesmo. Segura mesmo. Deus vos abençoe, irmão. Nós estamos seguros em Amadana, sabe por quê? Nós tínhamos um pastor que pregava. Se não fosse, seríamos abelha de bambu. Abelha não, é o quê? Ele. Vespa, né? Quando você tira aquele favo dele, aqueles gajos são malucos. Sim, nunca souberam isso? Você quando apanhar vespa, que ainda não está em movimento, nada não estremeceu, bate aquele favo, quando cair ele não ferrou a mais, fica maluco. Ficam malucos, foge. Então, o Satanás o que faz? Ele sabe que, afinal de contas, esses estão bebendo. Porque aquele favo aí é onde tem o líquido, onde carrega aquela vespa. Quando está aí, ele carrega o líquido de veneno para ferroar. Está vendo? Então, quando você antecede bater onde tem veneno, o gás não tem como carregar. Então, Satanás faz o mesmo. Ele o que faz? Ele mata o pastor para impedir a fonte que pode alimentar a igreja. Mas mentira, essas abelhas já estão carregadas com veneno. Está vendo? Nós, quando eles tiraram nosso pastor, ele já tinha veneno em nós. Brinca lá, não é de ferroar aqui. Até não me ama mais. Como eles também não amavam meu pastor, ele não ama mais de mim. Ele sempre Bíblia. Ah, eu vou Bíblia. Até morrer, Bíblia.